Boa noite, boa noite. Lá vamos nós nessa nossa quinta live de uma série de 7. E hoje a gente vai olhar para essa questão, para essa ampliação do conceito de alimentação até a nutrição. Como a gente vai nutrindo uma criança, do que a gente vai nutrir a criança. Então, vocês sabem que eu venho fazendo esse percurso, né, que chega numa fase pré-verbal do desenvolvimento da criança, uma etapa importantíssima, aonde ela vai constituindo sua estrutura básica, né, somatopsíquica, aonde ela vai se tornando progressivamente sujeito da sua própria história, protagonista, narrador da sua própria história. Então eu venho dando uma ênfase a essa importância dessa etapa inicial até os 18 meses e tudo que vem depois e como a gente pode ir ajudando a criança no seu processo de amadurecimento. Então, desde a primeira live, essa é a intenção principal, é o que eu venho fazendo, tá? Quero agradecer as pessoas que estão chegando, muito boa noite, muito boa noite. Bom, pessoal, então hoje a gente vai começar pensando, né, sobre o que nutre uma criança, né? E antes da gente chegar nesse tema, eu queria poder pensar assim sobre as histórias que a gente escuta, principalmente na clínica, sobre as questões alimentares de uma criança. Então eu quero começar por aí e depois a gente vai ampliando o tema até que eu apresente o meu convidado, que eu vou apresentar mais pro final, tá? Bom, é impressionante como a gente escuta, principalmente na clínica, questões que vão aparecendo na relação da criança, do bebê, com a mãe. É muito comum a gente escutar as mães dizendo ou que não tiveram leite, ou que era muito difícil amamentar, ou porque doía muito, ou porque não se sentiam hábeis, ou porque o bico do peito não era muito favorável. É impressionante como há uma relação entre as crianças que chegam para a clínica e essas histórias ligadas à alimentação, desde a origem, né? Crianças que tinham rejeição a alimentos, crianças que tinham muito refluxo, crianças que tinham dificuldades para se alimentar, para se adaptar à comida mais sólida, crianças que rejeitavam tais alimentos, que era muito difícil comer. Isso para dizer que é muito importante quando a gente vai pesquisando como que essa relação com a criança vai se dando no ato de alimentar. Ele é muito cheio de riquezas quando a gente vai pesquisando melhor o que já pode vir sendo anunciado desde lá de trás. Então, claro que existem uma série de fatores que impedem muitas vezes uma mãe de amamentar. Então, a minha intenção não é de jeito nenhum generalizar, até porque eu nunca generalizo nada. Eu acho que tudo tem suas nuances, tem muitas possibilidades. Eu acho, pelo contrário, que a gente deve evitar esses olhares muito dirigidos numa única direção, porque nós somos seres humanos e nós temos uma riqueza infinita de possibilidades, né? Então, tentar colocar a gente dentro de estruturas específicas, então é isso por aquilo, é aquilo por aquilo, vai ser isso, vai ser aquilo. Enfim, a gente vem descobrindo quantas possibilidades existem. Então, não é nenhuma intenção de generalizar as causas. O que eu tô só trazendo é que é muito frequente na clínica a gente ouvir relatos de ruídos,
de impedimentos, de estruturas que não funcionam muito bem, impaciências, né? Porque, gente, alimentar uma criança até que ela possa comer só, e mesmo assim, quando ela come só, demanda tempo. E em todas as lives que eu venho fazendo, eu venho dando uma ênfase à importância do tempo. E por quê? Porque infância e tempo caminham juntos. Não há uma coisa sem a outra, sabe? Assim, é muito importante a gente poder vincular tudo que diz respeito a essa etapa da vida ao tempo. Criança precisa de tempo. Tempo para amadurecer, tempo para se desenvolver, tempo para se alimentar. Alimentar uma criança demanda tempo. Tempo para amamentar, depois tempo para colocar para arrotar. Depois, quando as crianças estão maiorzinhas, tempo para ir alimentando, para que elas mastiguem, para que elas possam experimentar os alimentos com a própria mão. Tempo para conseguir pegar a colher. Tempo para experimentar esse movimento que é super sofisticado da colher que chega à boca. É muito sofisticado esse ato. Ele precisa de tempo para que a criança possa progressivamente. E as crianças amam, adoram comer sozinhas, mesmo quando elas ainda não são capazes. Elas adoram ir descobrindo a possibilidade de levar o alimento à boca, de mastigar, de saborear, de deglutir, de eventualmente cuspir, porque as crianças muitas vezes cospem o que elas estão comendo, de mostrar a sua forma de saciação, de que não quer mais, de rir com os recursos que os adultos utilizam para distraí-la, para fazer comer mais um pouquinho, sabe? Então, é um campo que envolve tempo. E quanto mais rápido for, mais a criança rejeita, porque ela entra no campo, né, de uma identificação e a criança percebe quando o ato de ser alimentada vem com muita tensão, com muita aceleração. É impressionante como muitas mães também, e a gente vê isso também com frequência na clínica, sofrem quando as crianças estão rejeitando os alimentos, quando as crianças não querem comer. As mães ficam muito ressentidas. É a mesma coisa quando as crianças têm prisão de ventre, porque sabe, gente, hoje aqui a gente vai fazer essa ligação que existe entre a boca e o intestino, né, e o ânus, como que isso se dá nesse tubo digestivo, né? Então, é impressionante como as mães trazem, como elas sofrem quando as crianças não querem um alimento, quando elas rejeitam os alimentos. Então, é uma questão que precisa ser olhado, ser cuidado, né? É sinônimo. Alimentar uma criança e tempo, né, são sinônimos, caminham juntos, né? E é impressionante como há uma relação entre a aceitação do alimento e esse sentimento de ser amado que vem da mãe, né? Então, como que as mães também se projetam. É por isso que é tão frequente os movimentos ecopráxicos. Então, por exemplo, quando a mãe vai dar a comida na boca da criança, que a criança abre a boca, a mãe abre a boca junto. A mãe que eu tô chamando aqui é o cuidador, tá? É a pessoa que se ocupa de alimentar, tá? Não a mãe biológica. Então é quem ocupa dessa função materna de cuidado relacionado à alimentação. E é muito interessante ver, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ver, o quanto esses movimentos ecopráxicos são frequentes.
A mãe, ao mesmo tempo que ela alimenta, ela também faz o movimento de abrir a boca, como se ela também estivesse se nutrindo de algo, né? Do amor da criança, porque não é só a criança que tem uma demanda de amor. Nós vamos falar sobre isso na 7ª live. Nós também temos uma demanda de amor, porque nós somos seres demandantes de amor. Mas isso é tema para a 7ª live. Agora, o que eu estou querendo dizer aqui é que é muito importante que a gente possa olhar para esses movimentos relacionados à alimentação para extrair dali o que vai nutrindo uma criança, o que vai fazendo com que ela descubra, né, o prazer de se alimentar. Isso demora, viu, gente? Demora para uma criança ir descobrindo tudo de bom que ela pode receber. E o alimento aqui, ele é só um, né, dos itens, dos nutrientes de uma criança, do que ela precisa. No entanto, a alimentação, ela é um caminho inaugural, porque o que mais um bebê ganha, né, quando ele é recém-nascido, quando ele é muito pequenininho, quando ele ainda está fortalecendo a função ocular, é o que entra pela boca, né? É a amamentação, é o leite que vem, né? Então ali ele vai se nutrindo, começando por ali, para ir se abrindo para outros nutrientes que a vida vai oferecendo. E é impressionante como uma criança aberta, uma criança curiosa, uma criança dinâmica, normalmente, estou generalizando, mas normalmente ela lida com a alimentação de uma forma mais tranquila. Não que ela não precise do tempo da alimentação, mas ela se alimenta de uma forma mais tranquila. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Boa noite, Thalita! Além dos movimentos ecoprax, eu também comia menos, porque me sentia alimentada por vê-las alimentadas. Muito bom! Eu mesma ainda estava nesse processo de separação dela. Exatamente, exatamente. É tão lindo de ver. Eu acho o movimento lindo, porque ele é inconsciente, tá? Isso é que é bacana. Quando você vai alimentar a criança, você tá tão envolvido com aquele ato, tão projetado naquela cena, que quando a criança abre a boca, você abre junto. E é incrível, porque é uma conexão infantil a infantil. É bonito demais de ver. E a criança também capta essa relação de proximidade, de entrega, de doação, né? Como alimento suplementar. E é onde a gente está chegando. A gente está ampliando essa ideia para pensar que a criança não come só comida, né? Que nem aquela música, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. O bebê também, ele quer diversão e arte. Por isso que funciona muitas vezes quando a criança está resistente ao alimento, está saciada ou tem pouco apetite, porque tudo isso faz parte da infância, da gente poder usar o lúdico como ferramenta, fazer aviãozinho para a criança comer, distrair, pedir para a criança dar na própria boca de quem está cuidando. Esses recursos vão ajudando a criança a se distrair e assim ela vai comendo. A distração para uma criança, a distração lúdica, vai divertindo e nessa diversão a criança vai esquecendo e vai comendo. Mas isso, como eu disse, requer tempo. E requer também, o outro elemento que eu vou trazer, requer criatividade. A gente não pode só dar a mesma comida, né? Então tem que ter uma criatividade de cardápio. É muito importante que a criança experimente os alimentos mais diversos possíveis. Toda sorte de legumes e verduras, frutas, enfim, tudo que ela puder que seja alimento, né, e não produto alimentício. Tem muita diferença entre um e outro, né?
Então, a gente precisa separar um pouco o que é o alimento do que é o produto alimentício, como diz nossa querida Sônia Hirsch, que a gente tem que separar a coisa da outra. Mas a criança, ela precisa a gente precisa ter uma criatividade para construir um cardápio que seja sedutor, que seja encantador, para que a criança possa ir despertando esse prazer da alimentação, numa falta de consciência da importância de se alimentar bem, porque isso é uma ideia que ela só vai construir muito depois, né? Então a gente vai ajudando a criança com a riqueza do que a gente oferece, com as cores, com o colorido, com a diferença de sabor, com a seleção dos sabores, um sabor por vez. Tudo isso são elementos importantes, né, que a gente vai cuidando da criança e na demanda dela de me alimente de bons alimentos, me alimente de tempo, me alimente de criatividade, porque quando a gente vai encantando a criança, a gente precisa viver um processo de criatividade, isso é muito importante para elas, né? E junto com essa possibilidade dela abrir a boca, ela vai também se abrindo para o mundo. E ela vai aceitando e vai integrando nela tudo que vem da cultura, tudo que vem dos vínculos, no desejo de se constituir como um indivíduo. Porque todos nós temos um desejo de existência. Todos nós queremos existir, queremos ter um lugar no mundo, queremos viver no prazer, queremos ter propósitos, sentidos que nos levem na direção da vida. Não é à toa que a criança se esforça desde muito cedo na busca de um objeto que está à sua frente. Naquele momento, naquela condição, é o seu propósito, alcançar aquele objeto. Mas a gente sabe muito bem que a gente precisa encontrar esses propósitos, né, a vida inteira. É o que vão dando sentido à nossa existência, né? Então, o que eu queria hoje era pensar com vocês essa relação que existe entre a boca que abre ao alimento e a vida da criança que se abre para as experiências, para a cultura, para as trocas, para as relações, para os objetivos de vida e para tudo de maravilhoso que as experiências vão trazendo. E é muito interessante poder perceber como um indício de que algo não vai bem quando as crianças começam a relutar muito com o item alimentação. A gente precisa olhar, porque a dificuldade da criança na alimentação, seja ela qual for, pode apontar para uma dificuldade de abertura, ou por uma insegurança que todas as crianças vivem, com maior ou menor grau, mas todos nós vivemos, a criança também. Então, ou fruto de uma insegurança, ou porque uma outra coisa está chamando mais sua atenção do que botar para si, para dentro de si, o que vem do mundo, né? Então, é muito importante a gente poder conhecer bem a história alimentar de uma criança. Então, quem alimentava, que tipo de alimento, né? E com que qualidade de relação, né? E um tema que nos preocupa muito no Néctar, né, na nossa clínica, é que a gente sabe bem que hoje as crianças são muito terceirizadas, né? Então elas acabam sendo alimentadas por um outro, por uma babá, por alguém que está ali com essa função. E nem sempre esses profissionais, embora muitas vezes sejam profissionais ótimos e muito competentes, têm o quesito afetivo de ligação com a criança. Porque, como eu disse, existe uma relação direta entre a qualidade da alimentação, a forma de alimentar, né, e esses vínculos projetivos e que se dão num campo afetivo. Então eu acho que a gente precisa também olhar
para dentro desses profissionais que acabam, né, sendo contratados, terceirizados para poder estarem ali ocupando essa função, com que qualidade essa alimentação é realizada. Porque muitas vezes os sintomas que vêm aparecendo em relação à alimentação, e não só a alimentação, mas também a evacuação, então tem uma ligação, pode ter relação à qualidade como estes alimentos vão sendo oferecidos. E nem sempre esses profissionais que cuidam das crianças, eles têm esses temperos vinculares, afetivos, que envolve o olhar, a escuta, a identidade, aos vínculos afetivos, né, que foram os temas das lives anteriores, e que quando isso vai faltando, a criança vai vivendo cada vez mais um sentimento de desamor, um sentimento de desamparo, e é daí que ela começa muitas vezes a apresentar outros sintomas. Por isso que é tão importante a gente conhecer melhor como a criança vai lidando com o mundo da alimentação, entendendo que é muito mais do que o alimentar, é como ela vai se nutrindo do que vai sendo oferecido a ela, que qualidade de nutrição, no sentido amplo da palavra, né, vai penetrando o seu eu, para que ela possa criar campos de interação. Então, é muito importante que a gente possa pesquisar, cuidar, eventualmente orientar, né? Então, a gente no Nectar, a gente costuma convidar as mamães, os papais, para que, se puderem, para que cuidem desse momento da alimentação, conversem com as crianças, brinquem com elas, tenham esse tempo da alimentação, porque nem sempre é assim. Por exemplo, as crianças da creche, muitas vezes são alimentadas 2, 3 ao mesmo tempo. E tudo isso muda a experiência, sabe? E vai produzindo níveis de insegurança na criança. Desde a primeira live também, eu venho falando da importância do asseguramento profundo. Porque tudo passa pelo asseguramento. Pela forma como uma criança é assegurada. Pela forma como ela vai se apropriando do mundo com mais segurança. Outro dia, no nosso curso, eu estava falando justamente sobre esse tema do asseguramento e como, paradoxalmente, aquilo que parece que assegura, muitas vezes pode produzir mais insegurança, né? E como essas lives, elas funcionam como um esquenta da nossa formação que começa em março, né? Em psicologia da infância, todo mundo aqui já sabe que eu tô contando nos dedos, né? Eu criei essa série de lives porque eu não me aguentava. Eu disse, não, vamos falar um pouco sobre as demandas da criança, vamos inventar uns verbos, né? Vamos selecionar uns verbos para trazer temas que falam desse desenvolvimento. E a gente está olhando aqui nessas lives um conceito que vai atravessar toda a nossa formação em psicologia da infância, que é o tema do asseguramento profundo. A gente vai precisar estudar como a criança vai se assegurando, por isso que eu venho trazendo esses temas, através do olhar, através do envelope sonoro, através da sua constituição psicossomática, através dos fantasmas de ação. E hoje eu estou trazendo um outro elemento, que é através dos nutrientes que vão abrindo uma criança para o mundo. Que tipo de nutrientes são esses, né? Então, eles vão se juntando. Por isso que eu disse que essa série, né, de 7, um tema vai complementando o outro. Por isso que eu brinquei com as demandas da criança. Então, uma das demandas da criança é: me alimente de bons nutrientes. Me dê o melhor que você puder, para que eu possa me constituir
com mais segurança, com mais força. Então, a criança, ela demanda nutrientes. Ela precisa de nós para que a gente possa oferecer a ela tudo de melhor que a gente tem. Eu costumo dizer que a escolha, né, de estar próximo a crianças, né, no mundo profissional, quando nós escolhemos profissionalmente trabalhar com a criança, seja em que área for, no campo educativo, no campo clínico, a gente tem um compromisso com esses nutrientes oferecidos à criança. Não só para que a gente possa oferecer, mas para que a gente oriente a quem está à volta da criança a também oferecer bons nutrientes. Que a criança possa ir se alimentando de tudo de melhor que ela puder. Quase como se ela pudesse ser alimentada por experiências orgânicas, sabe? Na natureza. Então a gente pode inventar aqui uma experiência orgânica, sem agrotóxico, sem medicação nenhuma, pura, né? Que venha da terra, né, que possa ser tirado da terra, aonde ela possa estar em contato, porque um dos nutrientes que alimentam muito uma criança é o contato com a natureza, e a gente sabe disso. A gente sabe que criança precisa da natureza para se alimentar, para se nutrir. Então, quando ela vai entendendo que os alimentos vêm da terra, que ela pode pegar uma fruta no pé, que ela pode descobrir o prazer de uma fruta tirada do pé, ela entra num campo alimentar poético, porque tem uma poesia quando você tira uma fruta do pé, uma manga, uma banana, é outra história, sabe? E ela vai entendendo que ela pode se alimentar daquele alimento de verdade, e ela vai confiando cada vez mais na terra. E a terra é o quê? É o lugar onde ela vive, é a casa onde ela mora, é a escola onde ela estuda, são os adultos que estão à sua volta. Ela vai criando um campo de confiabilidade. E apesar dos desafios lá fora da vida que ela vai enfrentar, ela vai estar mais fortalecida. Então tem uma relação, gente, direta entre a qualidade do alimento oferecido a uma criança, né, no tempo que se precisa para isso, e a abertura de uma criança para a vida, para o mundo. Então, se vocês forem fazer uma estatística, vocês vão ver que as questões alimentares, elas são frequentes nas crianças com dificuldades. Então, para um lado ou para o outro, ou porque tem dificuldade de comer, ou porque come demais, porque aí vai numa dimensão mais ansiogênica. E é impressionante como eu acho que a gente pode cuidar. Por exemplo, lá no Necta, a gente passa muitas sessões do nosso trabalho nas cozinhas. Na cozinha do Maitá, na cozinha da Barra. As crianças gostam de ir à cozinha. A gente vai na cozinha, a gente faz bolo, a gente faz pão de queijo, a gente come banana, a gente faz muitas coisas na cozinha. E na verdade, não é, por exemplo, quando a gente vai fazer um bolo na cozinha, que o objetivo é o bolo. O que nos interessa é a alquimia da transformação. E a transformação é um conceito muito importante dentro do trabalho que a gente realiza. Nós vamos discutir muito o conceito de ação-transformação, que é um conceito também relacionado às primeiras experiências do bebê e à sua constituição psíquica. Então, o psiquismo, ele se funda nesse jogo entre as ações e as transformações, vividas corporalmente, tonicamente, entre o bebê
e a mãe ou quem ocupe a função materna. Então, quando a gente vai à cozinha e a gente prepara um bolo, a gente mistura os ingredientes, a criança quebra os ovos, mede, faz lá, mistura, mexe, mexe, mexe. A gente não tem batedeira nas nossas casas de propósito, porque a gente quer mexer o bolo, quer poder fazer ali aquele caldeirão funcionar. Depois a gente bota no forno e a gente espera. A gente espera. E é incrível poder esperar. Esperar o bolo ir crescendo, 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 até que ele esteja pronto para ser consumido. Olha quanta coisa acontece nesse processo, sabe? E é tão lindo de ver e é muito frequente, muito mesmo. As crianças sempre querem levar um pedaço para casa. Às vezes 2 pedaços, às vezes 3 pedaços. Se bobear, elas querem levar o bolo inteiro, né? Elas querem levar para casa delas. Por quê? Porque como o cocô acaba sendo uma produção. E como produção, elas querem oferecer. Por isso é que eu disse que tem uma relação direta entre a alimentação e a evacuação. Esse tubo fantasmático, nós vamos estudar isso na formação, a gente vai ter seminários teóricos só sobre os fantasmas. Então, esse tubo fantasmático, visceral, ele é muito importante e muito conectado, né? Fazer pão, exatamente, o pão é um outro exercício. Tudo que você pode transformar dentro dessa alquimia, porque o pão é a mesma coisa. Você mistura os ingredientes, você espera, e o tempo da espera é fundamental para que algo novo apareça. E esse novo que aparece alimenta, é gostoso, é nutritivo, é produtor da sua própria experiência, um símbolo da sua experiência. Então, gente, a clínica com uma criança não cabe em 4 paredes. Não cabe. Pelo menos não cabe no Nectar. Não cabe. A gente circula com a criança. Às vezes a gente vai lá no Hortifruti comprar os ingredientes, que é outro trabalho para fazer. Então a gente vai lá, a gente escolhe, a gente seleciona, a gente combina o que vai comprar, a gente paga. Gente, é muito trabalho, Mas para nós, a clínica com uma criança precisa ir dando a ela também um lugar de importância, um lugar de autonomia, onde todo este mundo fantasmático vai sendo atualizado a partir de situações como essa. Então é importante quando a gente está na cozinha fazendo bolo, ou seja o que for, as crianças às vezes inventam, elas é que querem, elas levam às vezes os ingredientes, elas querem fazer uma receita nova, elas querem fazer um brownie disso, um brownie daquilo, elas inventam, sabe, assim, e é muito bonito de ver como que as crianças têm esse prazer de transformar os ingredientes em coisas muito interessantes, sabe, assim, e coisas que vão nutrindo, que vão alimentando, que vão produzindo subjetividade, que é o nosso maior interesse, que elas possam ir se enriquecendo. E o que vai acontecendo na medida em que as crianças vão se enriquecendo, se alimentando dessas trocas, respeitosa, amorosa, transformadora, produtora de conteúdos, porque elas produzem muitos conteúdos ali, né? Então, todos esses elementos vão fazendo com que a potência da criança vá aumentando e que as dificuldades vão se atenuando.
É por isso que a gente não trabalha com sintoma. É por isso que a gente parte da expressão livre da criança, porque a gente constrói um ambiente assegurador, aonde ela pode existir, ela pode dar sua opinião, ela pode trazer o que para ela é importante, as suas preferências, sabe? E tudo isso vai sendo trabalhado no campo terapêutico. Agora, demanda, então, essa clínica com a criança de adultos, e quando eu falo na clínica, eu falo numa clínica ampla, sabe? E esses adultos, eles precisam estar ali inteiros, verdadeiros, naquele tempo que se constrói entre o que era antes do nosso encontro, da sessão, e o que virá depois. E é ali que o processo vai se dando na transformação. E o tempo da continuidade para que a próxima sessão se dê, essa engrenagem é que vai produzindo o campo de transformação. Por isso, gente, minha sugestão é que vocês aproveitem as cozinhas das escolas, das casas, dos consultórios, sabe? Para mim, seria pré-requisito. Para trabalhar com uma criança, a gente precisa de uma cozinha. A gente precisa, sabe? Do mesmo jeito que a gente precisa de ar, de natureza, de um pequeno espaço. Mesmo que seja, por exemplo, na nossa barra, a gente tem as varandas. E essas varandas fazem mágica, sabe? Aonde a gente possa também deixar o ar entrar, né? Eu acho que isso dá uma diferença no nosso trabalho, sabe? Assim, isso faz com que o trabalho ganhe uma outra estética e o campo da ajuda vai ficando cada vez mais enriquecido, sabe? Para isso é importante reconhecer a importância da expressão livre. É importantíssimo poder abrir um campo de descobertas e de protagonismo para a criança, que elas possam fazer, que elas possam experimentar, sabe? E isso só se dá nas cozinhas, na natureza, nos espaços de produção, sabe? Onde elas possam produzir. E dali a gente tem todo um outro repertório, onde elas podem pintar, construir, modelar. É uma outra dimensão de um mesmo objetivo, sabe? Assim, onde elas possam correr, pular, saltar, pular em profundidade. E essa é a nossa crença, né? Então é por isso que eu tô tão animada com a nossa formação em psicologia da infância, porque eu acho que os profissionais da infância precisam refletir sobre isso, né? Então eu trabalho há 40 anos com a criança, só o Necta tem 31 anos, né? Então eu acho que em todos esses anos eu fui vendo acontecer na prática a transformação das crianças, o prazer que é ir ao Necta, o desejo de ir. Tem crianças que pedem todo dia para ir ao Necta, as famílias nos contam. Por quê? Porque lá elas se sentem empoderadas, elas se sentem presentes, elas desejam transformar seus sintomas em zonas de produção. Então, eu acho que tudo isso a gente precisa discutir conceitualmente, vivencialmente. Por isso que a gente não pode perder de vista o tripé formativo, né? Então, a gente precisa passar pela formação pessoal, a gente precisa ir para os seminários teóricos, entender a teoria que parte da formação pessoal e olhar para o campo prático, para as supervisões, para as estratégias, para os recursos, para o processo criativo do adulto no trabalho com a criança. E é nesse tripé que a formação vai se sustentar. E eu não vejo a hora, gente, de começar. Primeiro final de semana de março, eu tô muito animada, já tem muita gente inscrita. Eu tô assim que nem pinto no lixo. E é por isso então que eu fiz essa série
de 7 lives para poder ter esses momentos de troca. Agora eu queria ouvir um pouco vocês, queria saber se vocês acham que faz sentido o que eu tô falando, se vocês acham, se a experiência de vocês mostra também como que as crianças adoram transformar uma coisa em outra, como é na experiência de vocês, como é que se dá, como que funciona, como que vocês vão fazendo como recursos para que as crianças possam ir descobrindo de dentro para fora os seus potenciais, como que essa expressividade livre se dá nos settings de vocês, nos trabalhos, nas salas de aula, nas escolas, né? Então, como que isso se dá? Porque o universo da infância é isso, gente. É o espaço aberto de experimentação, de criação, de exploração, sabe? Isso se dá, seja dentro da sala, seja na cozinha, seja na natureza, seja no parque, na praça, enfim, onde ela possa experimentar coisas diferentes. Então, faz sentido, gente, isso que eu tô dizendo? Me contem aqui, me contem um pouquinho da experiência de vocês, como que funciona, me contem um pouquinho para eu saber como que vocês fazem, né? Com a vida prática de vocês, ou então mesmo como mães, como é que se dá essa troca, essa relação alimentar. Eu tentei trazer para vocês o quanto a alimentação está diretamente ligada a esses nutrientes que a criança precisa para se desenvolver, né? E meu convidado de hoje é um autor que eu apresentei no nosso evento que a gente fez em outubro, chamado Maravilhas Lúdicas. Eu não sei se alguns de vocês estavam lá. Foi um evento lindo que a gente fez pós-pandemia, né? Faz muito sentido, eles se sentem os verdadeiros chefes de cozinha. É verdade, Thalita, é verdade. Eles adoram. E é impressionante como eles ficam orgulhosos das suas conquistas, né? Pois é. E, gente, então, eu tava contando que nós fizemos em outubro um evento onde eu lancei a formação chamado Maravilhas Lúdicas. E nesse evento eu levei um convidado que é um convidado muito antigo, é muito mais velho do que vocês e muito mais velho do que eu, que é o Epiteto, com o seu livro A Arte de Viver. Nós falamos sobre esse livro lá no evento do Maravilhas Lúdicas e eu li algo para o público que estava lá que eu também queria ler para vocês aqui, porque eu acho que tem tudo a ver como uma experiência de vida, como um ensinamento, né, que faz a gente poder pensar, né, como é que a gente vai fazer isso. Então eu trouxe um pouquinho de filosofia, tá? Uma filosofia que eu acho que a gente pode levar pra gente, né? Então eu vou ler para vocês, tá? Posso ler? Prestem atenção, hein? Então, vamos lá. Ouvidos apostos, tá? Porque é um ensinamento filosófico, tá? Que tem a ver com a alimentação. Mas a alimentação no sentido metafórico, tá? Olha só. Encare a vida como um banquete. Um banquete. Então vamos lá. Pense em sua vida como se ela fosse um banquete em que você precisasse se comportar com elegância. Quando lhe passarem as travessas, pegue-as e sirva-se de quantidades moderadas. Se uma travessa não lhe for passada, saboreie o que já está no seu prato. Ou, se a travessa ainda não chegou às suas mãos, espere
pacientemente a sua vez. Mantenha essa mesma atitude de contenção e gratidão delicadas no trato com seus filhos, seus cônjuges, sua carreira, suas finanças. Não há necessidade de ansiar por alguma coisa, invejar ou apoderar-se, seja do que for. Você receberá sua devida porção quando chegar a sua vez. Epiteto em A Arte de Viver. Livraço, hein? Livraço! Então esse é meu convidado da noite, um pouco de filosofia, para que a gente possa entender a vida como um belo banquete. Eu amo essa passagem. Acho linda, linda, linda de morrer. Acho que é uma mensagem que vale para todos os campos da vida. Bom, queria saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem saber alguma coisa, querem me dizer alguma coisa, se fez sentido o que eu trouxe hoje para vocês. Semana que vem, meu tema é Me Inspire. E nós vamos falar bastante sobre essa relação entre a criança e o adulto. E o meu convidado, vocês vão rir, mas vocês vão ver. Vou contar lá. Quando chegar, vai ter uma convidada muito especial. Vocês vão ver. Bom, pessoal, olha, vou me despedir por aqui. Quero agradecer muito a presença de vocês. Quero dizer que as inscrições para a formação estão abertas no site espaçonecta.com/formação. Lá tem todas as informações sobre a formação. Vai ser uma formação que eu quero montar um grupo que esteja muito disponível para esse mergulho na infância. Então eu estou fazendo as entrevistas, é importante fazer a entrevista para que a gente monte um grupo muito bacana de profissionais querendo fortalecer o seu campo profissional no mundo com a infância. E eu tenho certeza absoluta que as crianças agradecerão. Então, gente, se vocês sentirem um chamado, que a hora é agora para fazer essa formação, então venham. Eu espero todo mundo, tá? Ó, um beijo, fiquem bem. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. E semana que vem, quarta-feira, às 21 horas, a gente continua tendo como tema a inspiração, tá? Então, tomara que tenha feito sentido para vocês. A Desi aí, querida! Delícia ter você aqui. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Bom, que delícia ter você aqui. Pessoal, muito obrigada pela presença. Então vamos lá, se vocês tiverem perdido alguma live, vai lá que tá lá no Instagram as outras e venham semana que vem pra sexta live, tá? E a gente continua, ó. Beijo no coração de vocês, fiquem bem, boa semana. E olha, não esqueçam, a vida precisa ser vivida como se a gente estivesse num banquete, tá? Espera a travessa passar, se serve com moderação, que vai dar tudo certo. E se alimentem. Beijo, gente. Tchau. Fiquem bem. Boa semana. Tchau, tchau, tchau.